Olá, pessoal do Educar Mais. Eu sou a professora Adriana Girardelli. Agora nós vamos iniciar a aula 2, assessoria jurídica empresarial. Vamos falar das áreas do advogado dentro da empresa ou da assessoria jurídica empresarial. Bom, vocês podem acompanhar pelo e-book, eu espero que vocês tenham lido o conteúdo, porque ele tem um resumo de tudo e é muito importante que vocês leiam antes de assistir os vídeos ou que me acompanhem junto com o e-book. Então vamos lá. Quais as áreas que eu posso focar numa assessoria jurídica empresarial? Muitas. Vamos lá? Falência, recuperação judicial, previdenciário, trabalhista, tributário, área societária, a parte de contratos, direito civil, a parte de direito do consumidor, a parte de direito penal dos crimes empresariais, colarinhos brancos, a parte de direito ambiental. É uma área muito vasta de matéria. Então, hoje a gente tem, por exemplo, como novidade, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor em agosto, startup, esses contratos rápidos. Por exemplo, eu entro num patinete pelo aplicativo, eu peço um carro pelo táxi ou pelo Uber, eu estou contratando, eu assinei contrato. Quem que é a empresa? Quem que é o consumidor? Quem que é o advogado? Tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar em maneiras rápidas e eficazes para o cliente, para o consumidor. Então, vamos lá. Dentro da área de falência e recuperação judicial, é sabido que não é viável para uma empresa falir. Isso não é bom nem para os empregados, não é bom para a sociedade. O objetivo é que a sociedade ela se perpetue, ela gere lucros, ela gere empregos. Então, a função do advogado aqui nessa parte de ter que reunir os credores, os devedores, muito importante. Conheço advogados que só fazem isso e, obviamente, é uma área muito requisitada. Eu aconselho uma especialização bem profunda, porque demanda de muito conhecimento técnico para poder fazer recuperação judicial. Direito tributário, excepcional. Vejo pessoas entrando com ações de repetição de indébito, tributos que são constitucionais ou não dentro de uma empresa, se está pagando a mais, se está pagando errado para uma empresa. O advogado ele tem que estar muito antenado e fornecer isso para o cliente empresa. Da parte trabalhista e previdenciário, tivemos muitas alterações. Então, o advogado especialista na área trabalhista, ele tem que passar tanto para os recursos humanos, como para o cliente, o que é viável, o que não é viável, que tipo de contrato que pode ser negociável dentro de uma empresa, o que gera lucro, o que dá prejuízo, a parte previdenciária, o que é legal, o que é ilegal, o que a empresa pode fazer, não pode deixar de fazer. Por exemplo, a parte de contratual, de contratos. Aí vocês vão falar assim, mas contrato, copiar, colar, é fácil. Não, gente. Por exemplo, você pega um cliente que quer fazer uma negociação imobiliária, uma alienação fiduciária de imóvel, ele quer captar dinheiro para a empresa e ele oferece, ele tem um imóvel que o cliente dá um imóvel de 1 milhão em garantia fiduciária e você precisa fazer o contrato e registrar no cartório. E você está preparado para isso? Você sabe a lei de alienação fiduciária de imóvel? Você sabe como registrar esse contrato no cartório
para evitar uma nota devolutiva, um erro, para saber se está em conformidade com a lei, o que a lei de alienação fiduciária pede e exige no contrato para você registrar esse contrato e proteger o seu cliente, ou agilizar, porque uma vez não pago a prestação, você pode fazer a execução extrajudicial no cartório de imóveis. Então, assim, gente, são detalhes que pro advogado nessa área, ele tem que saber direito contratual, direito civil, as legislações esparsas, o direito especial, a lei especial. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje numa pandemia, isso foi declarado pelo Congresso Nacional, tá? Então, por exemplo, eu vi decisões de juízes hoje não decretando despejo, alegando resolução do Conselho Nacional de Justiça, alegando que nessa época estão suspensos os prazos e que iria aguardar o prazo de 30 dias para executar o mandado. Olha a relevância, gente, é um conflito de princípios, né? É o conflito do princípio do direito de propriedade com o direito de moradia, com a dignidade da pessoa humana. Enfim, o advogado tem que estar preparado, porque ele vai estar atuando tanto para o proprietário quanto para o inquilino. E ele tem que ponderar os dois lados. Ele não pode ser um aventureiro. Ele tem que mediar, ele tem que tentar compor as partes, mostrar o que é viável, por que o processo demora tanto na justiça, quanto custa um processo judicial. No direito societário, o advogado entra na questão dos tipos societários. Isso é muito importante. O Código Civil, ele conceitua que tipo de sociedade que eu estou lidando aqui. Porque o tipo societário, ele vai enquadrar a responsabilidade dos sócios. Qual que é a responsabilidade civil daquele sócio naquela sociedade? E olha a importância aí do advogado. Ele tem que, de plano, explicar isso para o cliente, ou um parecer, ou uma consulta, evitar litígio, porque ele vai arcar com o ônus processual. Então aqui, por exemplo, hoje a gente pode falar em rescisão contratual. Será que aplica a multa? Será que eu posso alegar caso fortuito ou força maior? Dizer que pandemia não está previsto no contrato e assim eu posso deixar de pagar aquela prestação sem multa? Como que eu faço para advogar para a empresa e para o cliente específico? Qual que seria o foco do advogado? Então, essa é a importância de ler os contratos sociais, as cláusulas contratuais. Tem previsão disso no contrato? Passou por advogado? Como que eu vou fazer uma notificação extrajudicial? Eu tenho esse respaldo contratual ou eu vou ter que fazer um respaldo do Código Civil ou o Código de Defesa do Consumidor? Tá? São questões importantes aqui. Por exemplo, a questão do direito aduaneiro, falta advogado nessa área, porque é uma área tão específica que envolve direito marítimo. O advogado precisa entender toda a questão de comércio exterior, ele tem que ter prática nisso, pode ter uma mercadoria parada no porto, como que eu faço? Envolve questões de direito internacional, o advogado precisa estar preparado para falar outras línguas, ele tem o conhecimento jurídico e o conhecimento prático para poder exercer esse ramo. Enfim, são tantas as áreas do advogado na assessoria jurídica empresarial que seria importante ele ter até parceiros
que é o que eu aconselho. Não dá pra gente saber tudo e acompanhar toda a alteração e mudança da lei. Então, ter uma equipe, profissionais competentes, dedicados, é muito importante para a empresa. Isso faz todo o diferencial, tanto para o escritório de advocacia, que dá credibilidade. Vocês têm que pensar nisso. Qual a credibilidade vocês têm? Qual o know-how? Quanto para o cliente, porque isso é decisivo. Você está mexendo com vida de pessoas, de terceiros, da empresa, de funcionários, toda uma equipe. E o advogado tem que passar segurança, tem que passar conhecimento técnico, vivência, prática. Tá bom? Então, vamos para a aula 3. Obrigada.